Olá, meu nome é Rafael Fonseca, eu sou o curador-chefe da exposição Full Guys, Artes Visuais e Anos 80 no Brasil, que está abrindo nesse momento no Centro Cultural Banco do Brasil, do Rio de Janeiro. O título da exposição ele é uma citação a uma música lançada em 1984, ou seja, 40 anos atrás, por Marina Lima, música ela composta por ela e pelo Antônio Cícero, seu irmão, incluída no álbum de mesmo nome, lançado, claro, no mesmo ano. A gente pensou nesse título para a exposição, nessa citação, nessa homenagem, digamos assim, à música, porque a gente acredita que os anos 80 se caracterizam justamente por essa fugacidade do tempo, pensando que o nome da música é um jogo entre inglês e português, é um jogo entre fugaz, de fugacidade, e full guys, ou seja, tanque cheio ou cheio de gás, em inglês. Pensando nos versos da música também, né, essa ideia de que você me abre seus braços e a gente faz um país, é uma música que está ali flertando e, de certa maneira, roçando 85, o momento em que a ditadura militar oficialmente termina no Brasil. Então, esse título da música também denota um interesse nosso na cultura pop, que é algo muito importante nos anos 80, devido à importância que a cultura de massa tem. Então, não só a exposição é chamada Full Guys, como a gente tem também 5 núcleos temáticos, né, que apontam para diferentes direções nesse nosso arco temporal da exposição, que vai entre 78, que é o momento do final do ato institucional número 5, até 93, um ano após o impeachment do Collor. Ou seja, a gente tem não só os anos 80 no sentido mais clássico, que seria de 81 a 90, mas sim uma concepção de uma longa década de 80. Então, o primeiro núcleo da exposição se chama Que País é Este? Esse núcleo gira em torno justamente dessa reconfiguração do Brasil durante o seu processo de redemocratização, ou seja, quais são as expectativas das diversas pessoas que compõem a sociedade brasileira e também quais são as expectativas políticas, né, de um país que caminha para um fim de uma ditadura e entra numa democracia. Porém, quando entra na democracia também tem uma primeira eleição de presidente que se dá por voto indireto e na segunda eleição, que se dá por voto direto, Fernando Collor, esse presidente recebe um impeachment, né? Então, que país é esse? Que noção de nação é essa? E quais são as ansiedades da chamada sociedade brasileira nesse período histórico? Então, é um núcleo que traz muitas obras que pensam a rua, muitas obras fotográficas de documentação de manifestações de protesto, muitas obras celebram a vida também, tem uma noção de festa muito importante, e muitas obras que trazem a noção de violência, porque essa violência muito associada à ditadura é algo que se perpetua na sociedade brasileira, que existia, né, desde tempos coloniais e que existe até o nosso presente. O segundo núcleo da exposição se chama Ritmo Acelerado, e como o seu próprio título diz, é um recorte da exposição que pensa a aceleração do tempo e sua relação com a música, com a festa, com o prazer, com a liberdade também, ou seja, quais são os passos da nova democracia brasileira e quais são os grupos sociais vistos como não hegemônicos, digamos assim, que vão ganhando mais e mais espaço nesse momento histórico. Qual o lugar, por exemplo, dos homossexuais nesse momento histórico? Qual o lugar, por exemplo, das artes mulheres nesse momento histórico? Qual o lugar também da pintura nesse momento, né? A pintura muito associada ao comércio de artes visuais, muito associada à experimentação com a cor, ou seja, um núcleo que traz essas diferentes esferas e mostra para muitos artistas o importante era viver o aqui e o agora e mergulhar nas muitas possibilidades de prazer que os anos 80 traziam em comparação à repressão da ditadura militar. Um terceiro núcleo da exposição é intitulado Diversões Eletrônicas. Então, também, como ele já anuncia, o núcleo que pensa em inovações tecnológicas no Brasil naquele momento, a maior presença de telefones, a maior presença de eletrodomésticos, diferenças e inovações científicas, né? As diversas explorações aeroespaciais, a figura do automobilismo, por exemplo, e alguém como Ayrton Senna, né? A pessoa que comanda ali um carro, que é um elogio à velocidade, e especialmente, eu diria, a presença da televisão. Como que a televisão muda a sociedade brasileira, como a televisão se torna algo barato, mais popular, e como que a TV a cores também muda tudo, né? Ou seja, a TV pouco a pouco adentra a casa das pessoas e pouco a pouco traz novos problemas, questões de sociabilidade e expectativa. Não só a televisão dentro da casa das pessoas, mas também a possibilidade de se comprar câmeras fotográficas, câmeras de vídeo, as câmeras VHS, por exemplo. Então o núcleo fica muito atento a essas inovações e como isso altera não só os diferentes traços da sociedade brasileira, mas também a produção de arte no Brasil.
uma maior presença de videoarte, uma maior presença de TVs comunitárias. Então, a câmera de vídeo e a televisão mudam simplesmente tudo. Um quarto núcleo é chamado Pássaros na Garganta e é um núcleo que gira em torno de discussões sobre paisagem, terra, ecologia e clima no Brasil. Não podemos esquecer que os anos 80 são característicos por diversas tragédias do Brasil, como o Césio 137, como o assassinato do ativista Chico Mendes no Acre, como também secas, como também cheias. Então é curioso pensar nos anos 80 e ler algumas listas dos fatos de ecocídio que aconteceram, que de certa forma eles trazem a gente para um presente, parece que a gente vive num ciclo repetitivo, eles seguem acontecendo. Então, quais são os artistas interessados em questões ecológicas nesse momento histórico? Como eles trabalharam isso em suas obras, muitas vezes com materiais artesanais, como o barro, a cerâmica, o papel artesanal, ou muitas vezes com vídeo, denunciando diferentes desmatamentos, ou muitas vezes na pintura também. É um núcleo também que demonstra um pouco da presença da importância da Eco 92, esse grande evento organizado pela ONU, que acontece no Rio de Janeiro e que é um divisor de águas para as discussões globais sobre ecologia. Curiosamente, acontece numa cidade, num país, com vários conflitos nos seus biomas também. E o quinto e último núcleo da exposição se intitula O Tempo Não Para. É um núcleo que pensa a desaceleração do tempo e, mais do que isso, a presença e lembrança da morte. Então, a geração 80 é muito associada a uma grande alegria de vida, a um grande momento de liberdade pós-ditadura, o que acontece quando alguns artistas percebem uma presença constante da morte, seja pela violência dos governos oficiais, seja, por exemplo, por algo tão trágico como os primeiros casos de epidemia do vírus HIV no Brasil e no mundo. O que acontece quando tantas pessoas tão jovens morrem, entre larguíssimas aspas, precocemente? Como que as artistas lidam com isso e pensam essas questões por meio de iconografias no entorno dos relógios, da presença de números, matemática, de cruzes, ou seja, qual é o lugar da morte para uma geração tão fugaz e tão cheia de energia e com tanto tesão pela vida, né? Então, se a exposição começa numa reflexão mais sobre a rua e sobre o beat acelerado, ela termina num tom mais melancólico, num tom mais de chumbo, num tom mais silencioso e que faz a gente refletir, por fim, o que quer dizer essa construção histórica de uma noção ou de muitas noções de gerações 80 de artistas, né? E de, enfim, pessoas em geral. Até que ponto o tempo agiu sobre essa geração e até quando essa geração também resiste a essa única certeza que a gente tem na vida, que é a morte. Então, enfim, como dá para perceber, Full Gas é uma exposição que o tempo tem um lugar muito essencial na sua discussão, seja ele pela hiperaceleração, seja por uma puxada de freio de mão, né, e por um freio brusco ou por uma reflexão sobre uma temporalidade mais lenta. E, claro, todos os grupos da exposição são sempre entrelaçados entre as artes visuais e diferentes aspectos da cultura de massa no Brasil. Esse projeto foi muito intenso e surpreendente quanto à sua pesquisa e concepção por parte da curadoria. A gente espera contar com a visita de vocês na exposição Full Gas, Artes Visuais dos anos 80 no Brasil, do CCBB do Rio de Janeiro, e convite para vocês, possivelmente, se surpreenderem com as muitas imagens, obras de arte, situações e fatos históricos desses 15 anos tão importantes e, ao mesmo tempo, tão recentes na história da nação brasileira.